A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é pastora Geise, que coopera na Igreja Sede, neste amado ministério da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. E eu quero agradecer a Deus por mais um dia e pelo privilégio que me é dado de conversarmos uma porção de sua palavra. Eu quero agradecer a minha pastora presidente, Loide Ramos, e ao idealizador de todo este projeto, pastor Gedeon Júnior, por esta oportunidade. Muito bem, ontem nós vimos que Débora foi uma das mulheres mais conhecidas do Antigo Testamento. O nome Débora vem do hebraico que significa abelha. O importante papel desempenhado por ela num momento complicado da história do povo de Israel traz destaque, né? Destaca Débora. E nós estudamos quem foi Débora e conversamos um pouquinho sobre a sua história. Débora, ela era profetisa. Ela era orientada pelo Espírito de Deus. E o livro de Juízes nos relata que Débora se assentava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E ali os israelitas de diversas tribos procuravam-na em busca de uma solução para as suas causas. Ou seja, Débora era a responsável por arbitrar as disputas daquele povo. Apesar de Débora ser considerada uma juíza comum, ou seja, de causa ordinária e não militar, ela ficou marcada por ser a pessoa que foi capaz de resolver o problema de fragmentação das tribos de Israel, reagrupando-as e chamando-as novamente à fidelidade a Deus. Nesse período, meus amados, nós vemos que o rei Jabim, ele é levantado por Deus para disciplinar o povo de Israel. Durante 80 anos, os israelitas haviam desfrutado o descanso sobre a liderança de Eude, no período mais longo de paz registrado no livro de Juízes. Mas assim que esse juiz piedoso deixou o cargo, o povo recaiu na idolatria, levando a Deus a castigá-los. E aí nós lembramos da gangorra espiritual. Enquanto o juiz estava vivo, estava governando, eles serviam ao Senhor. Quando o juiz morria, eles se afastavam e se misturavam com deuses estranhos e faziam tudo o que não poderiam fazer. Canaã era constituída de várias cidades-estados, cada uma delas governada por um rei. E Jabim era o título oficial ou nome do rei de Azor. Também era chamado de rei de Canaã. Nós vemos lá em Josué 11:13, que Josué havia incendiado Azor, mas os cananeus reconstruíram a cidade e voltaram a ocupá-la, com seu grande exército e 900 carros de ferro. O controle de Jabim sobre a terra era invulnerável, porque quem tinha armamentos, carros de ferro, eles tinham poder militar. E aí nós vemos que Sísera, capitão do exército de Jabim, era quem de fato controlava a terra. Irmãos, o tempo que Sísera viveu não era um tempo fácil de se viver. Quando ele governava, não foi um período fácil. Pelo contrário, nós vimos que a opressão era muita. E o povo começa a ficar agoniado. Quando Sísera, eu acredito que de ouvir esse nome Sísera, ele causava terror, ele causava pânico em Israel. E a religião e a cultura cananeia, elas eram cruéis. Pode observar, voltar na leitura bíblica diária. Pastor Gedeon Júnior nos falou muito bem sobre a
a religião e a cultura cananeia. E não era fácil, não. Pelo contrário, tinham sacrifícios de criança, a prostituição nos templos faziam parte delas. Era como viver sob o domínio de um comandante assim terrível. Você já imaginou viver sob um comandante cananeu e seu exército? Segundo a canção de Débora, nós vamos estudar a canção de Débora, mas era quase impossível, segundo a canção dela, viajar pelo país e não havia mais ninguém morando nos campos. Olha só, no capítulo 5 de Juízes, versículos 6 e 7 diz assim, olha, nos dias de Sangá, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos que se percorriam, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei por mãe. Em Israel me levantei. Irmãos, era terrível. Nós podemos imaginar o povo se escondendo nas florestas, nos montes, com medo de cultivar a terra, morar em vilarejos, onde não havia proteção, não haviam muralhas. Eles ficavam aterrorizados. E a aldeia que viajavam, quando eles tinham que viajar pelas estradas principais, irmãos, eles corriam um risco absurdo. Poderiam ser atacados, seus filhos raptados, suas mulheres estupradas. É lógico, olha, é óbvio que as ruas eram tão perigosas que as pessoas tinham medo de sair da sua casa. Aí, diante de toda essa situação, de todo este período, nós vemos que Deus levanta uma mulher corajosa. E o nome dela é Débora, que significa abelha, para ser juíza na terra. Foi um ato de graça divina, Deus levantar a Débora, mas também uma humilhação para os israelitas, porque eles viviam numa sociedade de domínio masculino e que desejava apenas o quê? A liderança de homens maduros. Aí nós vamos ver que, em meio a toda essa situação, que Josué havia destruído as cidades, eles tinham os carros de ferro, eles reconstroem a cidade, e Cícera, que controlava a terra, porque ele que tinha o controle militar, o povo de Israel clama a Deus, não para que perdoassem os seus pecados, mas para que aliviasse o seu sofrimento. Eles não estavam nem aí com seus pecados, eles só queriam o alívio do seu sofrimento. E aí Deus levanta Débora. Não levanta um homem maduro. E aí nós vemos até em Isaías 3,12, diz assim, ó, os opressores do meu povo são crianças, e as mulheres estão na testa do seu governo. Ao dar-lhes uma mulher para julgá-los, o que Deus estava tentando mostrar? Que estava tratando eles como crianças, e exatamente aquilo, e era exatamente da forma como eles estavam o quê? Se portando, com referência às coisas espirituais. E Débora, ela era tanto juíza quanto profetisa. E Deus chama Débora para ser profetisa e juíza, mas ela ainda se considera como mãe para o seu povo. Eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Lá em Juízes 5:7 nós vemos ela falando isso. E os israelitas rebeldes, eles eram seus filhos, e ela os recebia de braços abertos e os aconselhava. E aí nós vamos perceber, meus irmãos, que Deus, ele revela a Débora o que vai acontecer e como deve acontecer. E Débora chama Baraque. Baraque significa relâmpago, né? E diz que deveria reunir e conduzir o seu exército de israelitas e atrair os soldados de Císera para uma cilada nas proximidades do Monte Tabor.
onde o Senhor iria derrotá-los. Olha só, o Senhor dando estratégia de guerras. Irmãos, não é a primeira vez que nós vemos isso na palavra do Senhor. Lembra quando da conquista de Ai? A estratégia de guerra que Deus deu a Josué? Eles foram derrotados primeiramente, e depois o Senhor manda que eles se levantem, porque o pecado havia sido extirpado do meio deles. Quando Acã pega o que não tem que se tocar, o que tem que se pegar, Acã faz o que não deveria ter feito, o Senhor não dá vitória para o seu povo, e quando o povo retira Acã, sua família, o pecado é extirpado, o Senhor dá vitória a Josué e dá a eles a cidade de Ai. O Senhor aqui está dando nova estratégia. Nosso Deus é Deus de estratégia. Oh, glória a Deus! Ele ensina, Ele instrui, Ele nos fala como fazer. O povo não entende às vezes o que nós estamos fazendo, mas se somos guiados pela voz do Senhor, pela orientação do Senhor, a gente vai e vai nessa força, porque o Senhor é conosco. Se a orientação vem dos céus, irmãos, é uma certeza tão grande que entra no nosso coração que a gente não teme. A gente não precisa ficar pressuroso com nada. Quando é o Senhor que fala, Ele é o garante. Glória a Deus. E o Senhor diz, olha, vocês vão levar, e vai ser uma cilada que vai ser feita. E eles dizem, o Monte Tabor ficava na junção das fronteiras de Zebulon, Naftali e Zacá, perto do ribeiro de Quizon. E se Baraque conduzisse o exército israelita, como o Senhor estava ordenando, até o Monte Tabor, Deus se incumbiria do resto. Ele atrairia Sísera, os seus soldados na direção do ribeiro, e ali o Senhor daria vitória a Baraque. Escute algo. Quando Deus deseja glorificar a si mesmo por intermédio do seu povo, Ele sempre tem um plano perfeito a seguirmos. Irmãos, a nossa vida é para glorificar o nome do Senhor. E se nós formos capazes de seguir as suas instruções, ouvir a sua voz, sem nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita, a vitória é certa. O segredo da vitória do povo de Deus é ouvir a sua voz e obedecer. Porque as bênçãos estarão sobre as nossas vidas. As lutas virão, as guerras virão, mas a bênção já está ordenada, porque o Senhor está conosco. E se o Senhor estiver conosco, nós não temos o que temer. Deus, Ele escolheu o líder do seu exército, o local para a batalha e o plano a ser seguido pelos seus soldados. E além disso, Ele garantiu a vitória. Oh, glória a Deus! Aleluia! Nós vamos ver que Débora, ela escuta a orientação do Senhor. E ela vai até Baraque e diz, olha, você tem que liderar os israelitas contra Sísera. Segundo a palavra do Senhor, Baraque, ele diz para ela, eu vou, Débora, mas se você for comigo. E Débora concorda, acompanha Baraque, tá certo? Mas o Senhor diz, olha, a vitória, através de Débora, a vitória não vai ser pelas suas mãos, mas o Senhor entregaria Sísera na mão de uma mulher. É como se Baraque dissesse, não tem problema, Débora, eu quero é a vitória. E se o Senhor está mandando agir dessa forma, eu vou agir, quero que você esteja comigo. E Débora, nós vemos que Débora, ela poderia simplesmente continuar a sua vida, debaixo da sua palmeira, continuar na sua primeira função, mas a sua sintonia com o Eterno a faz ir muito mais. Irmãos, às vezes nós estamos vivendo aqui a nossa vida, sabe? Medíocre. Eu acordo, tomo café, vou trabalhar, levar menino para a escola, fazer almoço, voltar a trabalhar. Cada um tem o seu a fazer. Cada um tem a sua forma de viver. Mas a nossa ligação com o Eterno
nos faz ir mais além. Olha que palavra extraordinária. O Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós é muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos. E viver em sintonia com o Senhor leva-nos a uma atitude muito mais ampla. A de defender, no caso de Débora, foi a de defender, sabe, o seu povo contra os seus inimigos, livrar. Débora poderia continuar lá na sua palmeira, julgando, resolvendo as situações. Não, mas ela tem sintonia com os céus, com o Senhor, e o Senhor vai falando com ela, vai instruindo, vai direcionando, e ela vai seguindo e diz, olha, é assim que tem que ser feito, é assim, e o Senhor a levanta para libertar o seu povo. Juízes 4:6 diz assim, olha, mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, disse, porventura o Senhor de Israel não te ordena dizendo, vai e atrai gente ao monte Tabor, toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Irmãos, a nossa função é simplesmente obedecer, ouvir a instrução do Senhor. E aí nós vamos ver que o texto não diz se Baraque era juiz, né? Diz que ele era exército, o que explica é o fato de ele receber as ordens de Débora, a líder escolhida por Deus, para naquele momento ser juíza sobre Israel. E Baraque, ele era de Naphtali, uma das tribos de Israel. E nós vamos ver que ele enviou, né, voluntários para o campo de batalha. Baraque, ele hesita quando descobre o que Deus desejava fazer. Mas Débora, né, diz não. Quando ele diz, eu só vou se você for comigo, ela diz, eu vou. Ela não se acovarda, ela diz, nós estamos juntos, porque, irmãos, ela conhecia o Senhor. Tem alguns historiadores que até falam, me recordei agora, não vou citar fontes porque realmente eu me lembrei agora. Eu já ouvi, né, já li, não lembro-me aonde, que historiadores diziam que o local de onde Débora julgava, ela conseguia ver as ruínas de Jericó. Ela sabia quem era Deus. Ela sabia o que Deus tinha feito, como Deus tinha agido. Ela não precisava temer, porque Deus estava falando com ela. E quando Deus fala conosco, nós vamos onde Ele quer que sigamos, nós fazemos o que Ele quer que façamos. Nós não precisamos temer, porque Ele está conosco. Irmãos, lutar ao lado de quem é vencedor, a gente não precisa ter medo. E mesmo que a gente olhe as circunstâncias e diga, está tudo perdido, se o Senhor estiver conosco, nós vamos ver amanhã como foi a vitória desse povo, a forma extraordinária que o Senhor agiu. Nós não precisamos temer. E nós sabemos que se Deus ele dá ordens, Ele também capacita, Ele dá capacidade para que sejam cumpridas. Nós devemos obedecer às suas prescrições, quaisquer que sejam as circunstâncias, sentimentos ou consequências. Quando Deus ele ordena, Ele dá todas as condições. E nós vamos ver que Baraque ele pede para que Débora o acompanhe. E Débora diz, eu vou, não tem problema. E aí Baraque ele alista 10.000 homens da sua própria tribo, que é a tribo de Naphtali, bem como da tribo vizinha de Zebulon, posteriormente voluntários das tribos de Benjamim, Efraim e da parte ocidental de Manassés e também de Issacar. E juntaram-se a esses homens de modo a constituir um exército com 40.000 soldados. E nós vamos ver que é possível que os primeiros 10.000 homens tenham iniciado a campanha que atraiu a Sísera.
para a cilada, e que os outros 30.000 tenham se juntados a ele para a batalha posteriormente, né? E as tribos convocadas nós vamos ver que tiveram tribos que foram convocadas e se recusaram, tá certo? A participar. Foi a tribo de Ruben, de Dan e de Aser, e a parte oriental de Manassés. E quando nós levamos em consideração que, apesar dos poucos homens, das poucas armas, isso em relação ao outro exército que estava do outro lado, o exército de Sísera, pois as armas eram escassas em Israel e que não havia um exército efetivo. O que Débora e Baraque realizaram foi, sem dúvida, um ato de fé. A Bíblia diz, meus irmãos, que o que não é fé é pecado. Eu não vivo do que eu vejo, mas eu vivo do que eu creio. E se o Senhor diz que a vitória vem, ela virá. E nós não devemos não nos intimidar diante de nenhuma situação. Não é porque é mulher, não é porque é fraco, não é porque é magro, não é por... Se o Senhor levantou, Ele capacita. O Senhor, Ele capacita, Ele dá as armas necessárias, Ele faz. Muitos milagres nós vemos na palavra do Senhor e conhecemos milagres também na história que nos são contados. De aviões que apareceram em guerras que ninguém sabia de onde vinham, mas a vitória foi concedida para o povo de Deus. O Senhor, Ele guerreia pelo seu povo. É o que o Senhor diz, olha, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Deus é quem peleja por nós e nós não devemos nos preocupar. O que nós devemos fazer é manter intimidade com Ele, é manter contato com os céus e estar em sintonia 24 horas com o Eterno. Ligados sempre em todas as coisas, porque o Senhor, Ele tem prazer de estar conosco, de nos acompanhar, de nos direcionar, de falar conosco, e Ele fala, Ele dirige, Ele orienta, Ele faz, se você entregar a direção da tua vida para Ele, não haverá arrependimento, porque é sempre a melhor direção. E, no entanto, Deus havia prometido dar-lhes a vitória, se eles se firmassem em suas promessas. Eu quero terminar a nossa leitura bíblica desta manhã com o texto de Romanos 10:17, que diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Hoje eu quero parar por aqui. Nós já estamos conversando e eu não vou conseguir entrar na guerra. Mas amanhã, se Deus quiser, nós veremos este grande conforto, este grande confronto. Que Deus os abençoe, que o Senhor vos guarde. E até amanhã, se Deus quiser.